Fala galera! Provavelmente vai se tornar um videocast, porque sem roteiro nenhum, eu tenho acompanhado, é claro, o que tem acontecido com o esporte profissional, que não tem acontecido nada, porque não tem evento, né? Grande parte dos eventos, eles migraram para um ambiente virtual. Eu acho que é envolvente, é bacana, mas é muito artificial ainda. Todas as plataformas elas têm que evoluir muito para realmente ser algo envolvente em todos os aspectos. Mas de qualquer forma, tanto os atletas amadores como os profissionais eles estão se virando no mundo virtual. Mas a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre, de forma descontraída, nada programado, falar um pouco quem são os grandes beneficiados e quem são os grandes prejudicados dessa paralisação. Eu não sei se a palavra ideal é prejudicado ou beneficiado, mas vamos nessa linha. Antes, e talvez o foco principal seja no ciclismo de estrada, mas antes falar um pouco sobre o mountain bike, a Olimpíada. Isso é extremamente complicado, né? Mesmo porque o começo da temporada, ele aconteceu quase que no o começo da temporada, talvez o primeiro mês ele aconteceu tudo dentro do programado, e daí quando começou a entrar fevereiro, março, daí obviamente todos os grandes eventos foram cancelados. O que nos interessa, provavelmente, mais foi o primeiro cancelamento que impactou e muito foi o Cape Epic, por conta da participação do Avancini com o Fumic, e foi realmente uma pena. E eu assisti a live do Avancini com o Bruno Vicari no Instagram dele, e foi fantástico. Aliás, de um tempo pra cá, as entrevistas do Avancini têm sido muito legais, porque parece que ele tá muito mais calmo, parece que ele deixou aquela história pra trás, da birra e etc. Parece que ele tá mais concentrado ali nele. E é muito, muito legal. E a entrevista foi tão bacana porque tiveram o Bruno, eu acho que como eu não conheço ele pessoalmente, mas eu acho que por ser um jornalista de verdade, talvez ele consiga conduzir de uma forma mais interessante para quem estava assistindo. Uma coisa muito bacana que ele perguntou primeiro sobre o Fumic. Eu, sinceramente, apesar das minhas críticas em relação a Cannondale e não levar a equipe reserva, ao próprio posicionamento do Avancini, eu respeito o posicionamento pessoal dele, né, de não ter a equipe backup, mas como estratégia de equipe, se você tem equipes que estão competindo e tem a equipe backup, e isso faz parte do regulamento, por que não usar? Então, assim, não usar o que pode ser usado eu não sei qual que é o nome, mas enfim, o que não importa, assim, apesar dessa crítica, e eu sei que também as opiniões são divididas em relação ao que deveria ser, se deveria ter equipe backup ou não, apesar dessas críticas e das críticas que geralmente as pessoas fazem, que o filme que não é o companheiro ideal pro Avancini e etc., eu sempre, mesmo durante ano passado, que obviamente o filme que estava andando menos, eu sempre defendi que o filme que ele é a melhor opção, e talvez seja a melhor opção do planeta. Por vários motivos. Primeiro, eu não acho necessariamente que dois atletas eles têm que andar no mesmo nível, né? É claro que para ganhar o Cape Epic você precisa de dois caras muito fortes, mas ali dentro da prova de 7 dias tem outros fatores que ajudam muito. E eu acho que o Fumic, ele dá um suporte, não sei se emocional, mas a relação dos dois é muito verdadeira. Então eu acho que é muito bacana. Eu acho que eles trabalham bem como dupla. E isso é importante. E daí, o filme que ele ele iria se aposentar no final do ano, mas porque daí ele fecharia com chave de ouro, certo? Faz o Cape Epic, o último Cape Epic com chance de vitória, faz a Copa do Mundo, faz as Olimpíadas, geralmente os contratos se encerram após as Olimpíadas ou no ano olímpico, pacote perfeito, aposenta com chave de ouro. Com o cancelamento do Cape Epic, qual Olimpíada ainda para 2021? E daí ele perguntou, falou assim, e o filme, como que vai acontecer? Vocês vão fazer, não vão? A Olimpíada e etc. Ele falou que não se sentiu confortável em conversar sobre isso com o Fumic, porque provavelmente é um assunto muito delicado. Ele disse que é delicado porque, afinal de contas, o Fumic devia ter a programação dele, de repente muda tudo. E esses caras, eles se dedicam muito, eles abdicam de muita coisa. Então parece, para eles não é tão simples assim, né? Ah, só mais um ano de treino. Porque o nível de comprometimento que eles têm é muito grande. E o nível de programação... Então, quando acontece isso, e eles precisam se reprogramar, não é fácil. E o Avancini deixou escapar que ele não tem certeza se ele se sentiria tão empolgado em fazer o Cape Epic sem o Fumic. Né? E eu acho que talvez isso seja
a grande diferença de uma futura participação do Avancini, porque ou ele vai participar como atleta, como um profissional da bike, né? Talvez com outro parceiro, obviamente, e daí talvez tenha uma configuração totalmente diferente do que fazer com uma pessoa que você quer muito, com um cara que você acredita muito que pode dar certo. Enfim, só Deus sabe o que vai acontecer. Outra pergunta legal foi em relação ao ciclismo, se ele teria curiosidade de participar do ciclismo. Ele falou que sim, que antes de aposentar ele gostaria muito de ter a experiência de fazer uma temporada no ciclismo de estrada, o que é muito bacana escutar. Seria bem interessante. Obviamente, eu acho que isso talvez esteja no radar dele depois, daqui 3, 4 anos, não sei, mas seria muito legal. E sobre triatlo, ele perguntou também sobre triatlon, porque parece que o Bruno é mais envolvido com o triatlon, ou na verdade é 100% triatlon. Daí o Avancini disse que natação sem chance, mas que ele dá daí a dica, né? Dica não, mas que ele faz lá suas 2 corridinhas por semana. Eu acho que é super importante no mountain bike. Na Copa do Mundo de mountain bike, raramente eles empurram a bicicleta. Mas eu acho que no mountain bike amador, dependendo do terreno, dependendo do local, uma corridinha 1, 2 vezes por semana talvez seja até mais importante do que para os profissionais. Porque os amadores tendem a empurrar mais a bicicleta. E você ter um bom condicionamento específico na hora de empurrar a bicicleta para não queimar tanto a perna, eu acho que seria legal. Eu acho que foi basicamente isso. Ele também falou sobre equipamento. Ele falou se você, para andar entre os 10 primeiros, você conta com o seu talento e etc., com o seu esforço, equipe, parará. Mas para se manter consistente entre os 5 primeiros, o equipamento, o ajuste do equipamento e o equipamento começa a fazer uma diferença gigantesca. Ajuste, configuração de pneu, suspensão, calibragem, etc. E ele disse que está se dedicando muito, tem se dedicado muito nesses aspectos. Eu acho que é isso. A gente espera que, né, eu gostaria muito de ver o Avancini fazendo o Cape Epic com o filme novamente, nem que seja pela última vez, porque eu acho que o filme que complementa muito o Avancini e vice-versa. Acho que do mountain bike é isso. Os outros caras estão lá, né? Todo mundo treinando indoor, todo mundo fazendo live todo dia, é o festival da live no Instagram, todo mundo faz live pra tudo. Falando do ciclismo de estrada, a gente acompanhou, fez o resumo das provas de ciclismo na América do Sul. O que eu acho que aconteceu, ou o que provavelmente vai acontecer, e aí eu gostaria da participação de vocês, porque tem muitos cenários. Os colombianos, eles fazem parte, é quase que um pelotão específico, né? Todos os colombianos, nós temos pelo menos 5, 6 colombianos que têm chances reais de ganhar uma das 3 grandes voltas. Considerando que elas foram canceladas, tem o Tour que foi remarcado, mas o que acontece é o seguinte, vamos focar no Tour de France. Os colombianos, eles potencializam a preparação deles no começo do ano, porque eles têm as provas importantes, principalmente na Colômbia, que para eles é decisivo ter uma ótima participação na Colômbia. Geralmente os colombianos eles não têm uma participação expressiva nas provas clássicas, então eles fazem um começo do ano mais intenso, daí enquanto os europeus ficam lá se matando nas provas clássicas, eles fazem os ajustes necessários para chegar nas grandes voltas no pico de performance. O que aconteceu foi que eles estavam em ótima condição física, Egan Bernal, Nairo Quintana, enfim, todos os colombianos eles estavam em ótima forma física e de repente, eles continuam em ótima forma física? Provavelmente. A forma física específica que eles precisam? Não. Os europeus, eles constroem, eles fazem um começo do ano, talvez eles vão mais para a Austrália, mas eles fazem um começo do ano mais tranquilo e daí eles começam a pegar mais ritmo ao longo das provas clássicas. Assim que acabam as provas clássicas, ou alguns não fazem a temporada de clássicas completas, daí eles desaceleram e começam a se preparar para as grandes voltas. Vamos imaginar o seguinte, Tour de France, que é o grande evento, certo? É o grande desejo de todos. Primeira dificuldade das equipes, quem que eles vão escalar para o Tour de France, considerando que você tem um volume muito menor de provas, eles continuam com o mesmo número de atletas contratados, só que esses atletas eles não têm competição para fazer, né? Então já é um primeiro desafio, mas provavelmente quando os atletas assinam o contrato ou no começo do ano, eles já sabem se eles vão participar ou não de quais são as provas. Então assim, os caras que vão participar do Tour de France, eles sabem que vão participar do Tour de France. A minha questão é o seguinte, todo mundo está treinando muito indoor, certo? Eu acho que
os colombianos eles seriam os grandes favoritos para estar entre os 3 primeiros das 3 grandes voltas. O que acontece, o que mudou bem esse cenário, é porque os colombianos, eu estou assumindo, não estou afirmando, estou imaginando, que eles têm uma incidência de treino indoor muito menor do que os europeus. Porque os europeus, desde pequenininho, os caras têm neve. Então, no momento que está nevando, no inverno, é indoor. Então, faz parte do DNA dos caras, faz parte da cultura de treino deles, faz parte do desenvolvimento da preparação fazer muito treino indoor. Então, para eles, talvez, para os europeus, como o Primož Roglic, por exemplo, o Dumoulin, o próprio Chris Froome, que tem uma puta cultura de treino indoor, para esses caras, talvez eles estejam conseguindo potencializar muito mais essa fase treino indoor para chegar no Tour de France bem. Em relação aos colombianos, eu começo a ficar com uma dúvida muito grande do quanto eles estão conseguindo. Conseguir treinar é uma coisa. Saber usar o treino indoor como boa parte do volume para conseguir estar pronto é outra coisa bem distinta. Então, por exemplo, uma das minhas grandes apostas para o Tour de France, se for confirmado que é ele que vai participar, é o Nairo Quintana. O Nairo Quintana ele está absurdamente forte. Aliás, vocês devem ter assistido, ou se vocês não assistiram, assistam a série que fala Cada Dia Uma Surpresa, do Netflix, que fala sobre a Movistar. Eu tenho a minha birra do bem da Movistar, eu acho a Movistar uma equipe completamente desorganizada, é estranho falar isso, né? Mas eu acho completamente desorganizada, e é engraçado que o documentário mostra exatamente isso. É uma bagunça. Eles decidem tudo em cima da hora, tem vários acontecimentos, eu não quero ficar falando sobre o documentário, porque para quem não assistiu vai acabar perdendo um pouco a emoção. Mas assistam o documentário. E daí eu tava assistindo uma live com um cara perguntando sobre o documentário, porque, obviamente, o documentário ele mostrou explicitamente que não existe liderança na Movistar, não existe organização. Eles vão tomando decisões conforme as coisas vão acontecendo, durante as etapas mesmo. Né? Não estou falando de pequenos ajustes. Né? Eu estou falando de coisas importantes, como, por exemplo, o ano que eles adoram colocar 2 líderes. Daí, na volta, no Giro de Itália, tinha o Mikel Landa e o Nairo Quintana. O Nairo Quintana ele seria o líder e o Mikel Landa seria o segundo líder. No primeiro dia, na primeira etapa, por que o Mikel Landa foi melhor que o Nairo Quintana no primeiro dia? Eles já trocaram completamente. E obviamente pro Nairo Quintana, tipo, como assim? São 21 dias. Calma, não chegou nem nas montanhas ainda. Não, daí já mudou completamente. Daí o Mikel Landa passou a ser o capitão. Né? Só para criar um contraponto, quando a gente olha para a Ineos, por exemplo, em 2019, quando o Geraint Thomas era o capitão e o Egan Bernal era a segunda opção, na 20ª etapa, o Egan Bernal estava com a camisa amarela e o Geraint Thomas continuava sendo o capitão. Ser o capitão não quer dizer fazer tudo o possível e impossível para ganhar. Ser o capitão quer dizer conseguir conduzir a equipe para o melhor resultado na estrada. Enfim, assistam, é muito bacana, mas exemplo óbvio de que a Movistar é completamente desorganizada é que os 3 personagens principais, que é o Nairo Quintana, o Mikel Landa e o Carapaz, os 3 saíram da Movistar. E os 3 saíram insatisfeitos. Durante o documentário é muito engraçado porque todas as imagens, no ônibus você sente o desconforto entre todos, nos jantares onde eles comemoram uma vitória de etapa, é totalmente desconfortável. Assim, daí tem um momento que eles mostram, o próprio documentário mostra um vídeo fake que eles fizeram, que eles colocaram o Nairo, o Valverde e o Mikel Landa como se fossem amigos, e o próprio documentário diz que aquilo foi extremamente constrangedor. Então assim, é realmente uma bagunça. Né? Assistam e coloquem no comentário, quem já assistiu, colocam o que vocês acham. Mas voltando pro Nairo Quintana, eu acho que assim que o Nairo Quintana foi pro Arkea, o cara ele tá andando... O Nairo Quintana ele é muito forte, mas ele precisa de estrutura, ele precisa de apoio de verdade. Né? Ele tem um grande ponto fraco, que é o contrarrelógio, mas numa situação normal, sem o coronavírus, eu apostaria muito no Nairo Quintana, muito mesmo nesse ano. O que aconteceu agora foi o seguinte, quem talvez seja o grande beneficiado? O Chris Froome.
Porque o Chris Froome, no começo da temporada, daí começou a ter vários boatos de que ele não tá, talvez ele nunca conseguisse voltar a ser a mesma coisa e etc. E eu concordo, porque acompanhando alguns posts dele antes do coronavírus, ele realmente, assim, tinha alguma coisa estranha no ar. E considerando que ele já não é jovem o suficiente para reconstruir, tipo, 2, 3 anos de aperfeiçoamento para no terceiro ano ganhar novamente o Tour de France, ele teria a última opção, exagerando, ele teria a última opção em 2020. Só que numa situação normal, fazendo provas, ele não teria tempo para estar preparado no Tour de France para realmente, para efetivamente ser o Chris Froome que a gente está acostumado e ganhar. Ou pelo menos brigar pelo título. Só que o que aconteceu agora é, ele tem um mês a mais de treino, ele é um cara que sempre treinou indoor, ele é um cara que sempre treinou sozinho e ele é um cara que sempre fez poucas competições. Na verdade, entre os caras que da última geração ganham grandes voltas, talvez ele seja o que menos faz provas. Ou seja, ele não precisa de um ritmo de prova como os outros para saber chegar bem no Tour de France. Quando a gente olha o volume de treino que os outros, o volume de provas que os outros atletas precisam fazer para se sentir confiantes no Tour de France é muito maior. Então, por conta dessa situação toda, por conta da obsessão, como ele é pragmático com o treino dele e com o histórico de treino indoor dele, eu acho que ele passa a ser o favorito, porque ele tem mais tempo para treinar e ele tem toda uma circunstância que favorece muito mais ele quando comparado com todos os outros. Então, antes de começar o Tour de France, eu trocaria completamente, eu colocaria o Nairo Quintana como um dos grandes favoritos. Obviamente o contrarrelógio dele ele teria que fazer alguma coisa, mas eu não sinto de verdade que ele é o favorito, tipo, ele vai ganhar, mas eu gostaria muito de torcer para que ele ganhasse. Porque eu acho que com uma equipe apoiando ele de verdade, eu acho que ele faria coisas inacreditáveis, assim como o Julian Alaphilippe fez quando ele estava com a camisa amarela. Mas nesse momento, eu colocaria o Chris Froome. Até mesmo para Ineos seria uma situação muito mais confortável, porque ele está bem preparado, chega pro Egan Bernal e fala, Egan Bernal, meu, você é novinho, fica tranquilo, você vai ganhar uma porrada de Tour de France. Deixa esse cara esmagar esse Tour de France, ganhar esse negócio, e daí a gente começa em 2021 tudo de novo. Não falando especificamente sobre ciclistas, mas falando sobre o que provavelmente vai ser esse Tour de France 2020, eu acho que a gente vai ver coisas que a gente nunca viu. Que são equipes com muita dificuldade de se organizar, muita fuga, muito ataque, muito resultado inesperado, muito cara quebrando por hipoglicemia, por exemplo. Por que eu tô falando isso? Porque esses caras, eles precisam de um volume de treino, um volume de prova mínimo para eles conseguirem se programar, para o corpo deles estarem preparados com um ritmo, sabe, literalmente ritmo de prova. Né? É difícil os caras, por exemplo, você está treinando indoor, e de repente você vai para 21 dias na estrada, Tour de France. Né? Porque na Europa, provavelmente, você não tem uma situação normal nos próximos 30 dias. Né? Talvez até eles consigam pedalar na estrada, mas eu acho que dificilmente vai existir uma ou duas provas, por exemplo, de uma semana antes do Tour de France, para fazer com que as equipes pedalem junto, estratégia alimentar e etc. Lembrando que várias equipes possuem novos atletas, novas configurações, e muitas dessas configurações elas nunca foram testadas ainda. Então, Tour de France 2020 vai ser, assim, dá para supor que ele vai ser completamente imprevisível, o que abre oportunidade para outros ciclistas, talvez não favoritos, a se tentar navegar no meio dessa bagunça e ter algum resultado fenomenal. Então é a chance para alguns para tentar se consolidar ou ter o último grande resultado como Chris Froome, o Nairo Quintana, mas também é a chance para alguns novos ciclistas em outras equipes, que ninguém vai saber direito quem que você marca, como você marca, quem tá bem, quem tá mal, os próprios caras não vão saber. Uma característica que o treino indoor dá, você acaba ficando muito forte na relação peso e potência. Só que você acaba perdendo o time de como dosar isso. Então você sai para um ataque e você se sente bem, mas você não sabe como sustentar aquilo. Ah, é só olhar o reloginho, o watts. Não. Muda, tem o vento, tem as diferenças sutis do terreno, tem o core, tem tudo, é um outro componente. Né? Então eu acho que vai ser
assim, a gente vai ver um comportamento totalmente diferente dos atletas e do pelotão. Vai ser curioso assistir o Tour de France 2020. Eu acho que é isso. Como vocês perceberam, não tem uma pauta específica, mas sintam-se à vontade de colocar aí os comentários sobre essa história toda ou alguma sugestão para um próximo bate-papo. É isso, galera. Tchau, estejam bem aí. Bons treinos ou boa quarentena. Se cuidem.